Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano com Vatican Media e Vatican News. Passamos a transmitir, a partir deste momento, o Ângelus com o Papa Francisco, que dentro de instantes assomará a janela do Palácio Apostólico para conduzir a oração mariana com os fiéis e peregrinos presentes na Praça São Pedro, este 15 de outubro, 28º domingo do tempo comum. Nossa saudação àqueles que nos acompanham pela página web Vatican News em língua portuguesa, web Rádio Vaticano, aqueles que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube, as emissoras de rádio e televisão em conexão conosco, nossos amigos de língua portuguesa na África e no continente asiático e os amigos de Portugal e de todo o Brasil e nos Estados Unidos. Sejam todos bem-vindos dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News Raimundo Lima, desejando a você, amigo ouvinte, telespectador e internauta, um bom domingo. Como dissemos, dentro de instantes, o Santo Padre estará assomando a janela do Palácio Apostólico para conduzir a oração mariana. Destacamos que nestes dias estamos vivendo o Sínodo sobre a Sinodalidade, iniciado no último dia 4 e prosseguirá até o dia 29 deste mês. Sínodo sobre a Sinodalidade, que tem como tema Por uma Igreja Sinodal, Comunhão, Participação e Missão. Destacamos que o Papa Francisco iniciou o caminho sinodal em outubro de 2021, com a duração de 3 anos. O itinerário, que contempla escuta, discernimento, consulta, foi estruturado em 3 fases. A diocesana, com uma ampla consulta a partir das igrejas locais, a continental, com a realização de conselhos episcopais por continente, que resultou no envio das sínteses que serviram de base para a elaboração do Instrumentum Laboris, isto é, o instrumento de trabalho, e a universal, com bispos, religiosos e leigos reunidos em Roma para refletir a realidade da Igreja no mundo. Esta, portanto, a sessão que está em andamento desde o dia 4 e prosseguirá até o dia 29 deste mês, como dissemos. Portanto, 2 sessões, a primeira esta em curso no Vaticano e a segunda será em 2024. Aqueles que nos acompanham tendo as imagens podem ver enquadrada a janela do Palácio Apostólico, dentro de onde o Santo Padre, dentro de instantes, assomará para conduzir a oração mariana. Temos uma manhã de sol, 25 graus neste momento na Praça São Pedro. Destacamos 2 horas atrás a publicação da exortação apostólica do Papa Francisco, C'est la confiance, só a confiança, dedicada a Santa Teresa do Menino Jesus e da Santa Face, no aniversário de 150 anos de seu nascimento em Alençon, na França. No seu caminho, exorta a acreditar no amor infinito de Deus e a viver o encontro com Cristo na abertura aos outros. No coração da Igreja, minha mãe, eu serei o amor, escrevia Teresinha, que morreu com apenas 24 anos e foi proclamada padroeira das missões. Portanto, só a confiança e nada mais do que a confiança tem de conduzir-nos ao amor. E justamente a essas palavras, escritas em setembro de 1896, por Santa Teresinha do Menino Jesus e da Santa Face, se inspira então o título desta exortação apostólica que, como dissemos, foi publicada 2 horas atrás, às 10 horas locais. Exortação apostólica que o Papa Francisco dedica então à Santa de Lisieux. C'est la confiance, só a confiança. Palavras que, segundo ele, sintetizam a genialidade da sua espiritualidade e seriam suficientes para justificar o fato de ter sido declarada doutora da Igreja. Francisco explica a escolha de publicar a exortação neste domingo, 15 de outubro, e não em uma data ligada à vida da santa, conhecida e amada em todo o mundo, mesmo pelos não crentes. O Santo Padre acaba de assomar a janela do Palácio Apostólico, acena para os fiéis e peregrinos presentes na Praça São Pedro, numerosos como sempre, e acompanhamos a sua alocução que precede a oração mariana. Cari fratelli e sorelle. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Il Vangelo oggi ci parla di un re. O Evangelho de hoje nos fala de um rei que prepara um banquete de casamento para seu filho.
Ele é um homem poderoso, mas, acima de tudo, é um pai generoso que convida a participar de sua alegria. Em particular, ele revela a bondade de seu coração no fato de que não força ninguém, mas convida a todos, mesmo que esse modo de agir o exponha à possibilidade de rejeição. Observemos, ele prepara um banquete, oferecendo gratuitamente uma oportunidade de encontro, uma oportunidade de festa. É isso que Deus prepara para nós. Um banquete, para estarmos em comunhão com Ele e entre nós. E nós, todos nós, somos, portanto, os convidados de Deus. Mas um banquete de casamento requer, da nossa parte, tempo e envolvimento. Requer um sim, ir ao convite do Senhor. Ele convida, mas nos deixa livres. Esse é o tipo de relacionamento que o Pai nos oferece. Chama-nos para estar com Ele, deixando-nos a possibilidade de aceitar ou não aceitar. Ele não nos oferece uma relação de sujeição, mas de paternidade e de filiação, que é necessariamente condicionada por nosso livre consentimento. Deus é muito respeitoso da liberdade, muito respeitoso. Santo Agostinho usa uma expressão muito bonita a esse respeito, dizendo: Deus, que te criou sem ti, não pode salvar-te sem ti. E certamente não porque não tenha capacidade, Deus é onipotente, mas porque, sendo amor, respeita ao máximo nossa liberdade. Deus se propõe, não se impõe nunca. Assim, voltamos à parábola. O rei, diz o texto, mandou seus servos chamar os convidados para o casamento, mas eles não quiseram vir. Aqui está o drama da história, o não a Deus. Mas por que os homens recusam o convite? Será que foi um convite desagradável? Não. E ainda assim, diz o Evangelho, não se importaram e foram, uns para o seu campo, outros para os seus negócios. Eles não se importaram, pois pensaram em suas próprias coisas. E aquele rei, que é Pai, Deus, o que faz? Não desiste, continua a convidar. Na verdade, estende o convite até encontrar aqueles que o aceitam entre os pobres. Entre eles, que sabem que não têm muito mais, muitos vêm até encherem a sala. Irmãos e irmãs, quantas vezes não atendemos ao convite de Deus porque estamos ocupados pensando em nossas próprias coisas? Muitas vezes lutamos para ter nosso próprio tempo livre, mas hoje Jesus nos convida a encontrar o tempo que nos liberta. O tempo para dedicar a Deus, que nos alivia e cura nosso coração, que aumenta a paz, a confiança e a alegria em nós, que nos salva do mal, da solidão e da perda de sentido. Vale a pena porque é bom estar com o Senhor. Abrir espaço para Ele, onde? Na missa, na escuta da palavra, na oração e também na caridade, porque ao ajudar os fracos, aos pobres, ao fazer companhia aos solitários, ao ouvir os que pedem atenção, ao consolar os que sofrem, estamos com o Senhor, que está presente nos necessitados. Muitos, porém, acham que essas coisas são perda de tempo e, por isso, fecham-se em seu mundo particular. E isso é triste. Isso gera tristeza. Quantos corações tristes. Por isso, porque fechados. Perguntemos-nos então, como respondo aos convites de Deus? Que espaço eu dou a Ele em meus dias? A qualidade da minha vida depende dos meus negócios e do meu tempo livre ou do meu amor pelo Senhor e pelos meus irmãos, sobretudo pelos mais necessitados? Perguntemos-nos isso. Maria, que com sim abriu espaço para Deus, ajude-nos a não sermos surdos aos seus convites.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tua, in quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunziante Christi Filii Tui, incarnatione coniovium, per passione meius et crucem, a resurrectione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine, Et lux perpetua lucet eis. requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum, Ex hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amém. Ouçamos agora as palavras do Santo Padre após a oração mariana, a sua saudação aos fiéis e peregrinos presentes. Cari fratelli e sorelle, Queridos irmãos e irmãs, continuo a continuo acompanhando com muita tristeza quanto accade in Israele o que e in está acontecendo em Israel e na Palestina. Ripenso ai Penso tanti, nos muitos, em particular as crianças e os anciãos. Renovo o apelo pela libertação dos reféns e peço com veemência que as crianças, os doentes, os idosos, as mulheres e todos os civis não sejam vítimas do conflito, que sejam respeitados os direitos humanitários, sobretudo em Gaza, onde é urgente e necessário garantir corredores humanitários e socorrer toda a população. Irmãos e irmãs, já morreram muitos. Por favor, não se derrame outro sangue inocente, nem na Terra Santa, nem na Ucrânia ou em qualquer outro lugar. Basta. As guerras são sempre uma derrota, sempre. A oração e a força humilde e santa a opor à força diabólica do ódio e do terrorismo e da guerra. Convido todos, fiéis, a unir-se à oração pela Terra Santa na terça-feira próxima, 17 de outubro, dedicar-se à oração e ao jejum. E agora, rezemos a Nossa Senhora. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Non è venuta meno la mia preoccupazione, Também, não menos, a minha preocupação pela crise no Nagorno-Karabakh. oltre che per la situazione umanitaria delle Além de a situação humanitária dos deslocados, que é grave, gostaria de dirigir também um particular apelo em favor da proteção dos mosteiros e dos lugares de culto da região,
que a partir das autoridades e de todos os habitantes possam ser respeitados e tutelados como parte da cultura local, expressão de fé e sinal de uma fraternidade que torna capaz de viver juntos nas diferenças. Hoje foi publicada a exortação apostólica sobre Santa Teresa do Menino Jesus e da Santa Face, intitulada C'est la confiance. De fato, como testemunhou esta grande santa e doutora da Igreja, é a confiança no amor misericordioso de Deus o caminho que nos leva ao coração do Senhor e do seu Evangelho. Expresso minha proximidade à comunidade judaica de Roma, que amanhã comemora os 80 anos do arrastão nazista. Saúdo todos vocês, romanos peregrinos provenientes da Itália e de tantas partes do mundo, em particular a Circofraternidade de Confalone e Subiaco e o Clube Fiat 500 de Roma. E saúdo os mais de 400 jovens missionários de Novos Horizontes, comunidade de Novos Horizontes, e outras associações comunitárias que, desde ontem até o domingo próximo, estão empenhados na missão de rua, aqui em Roma, indo aos lugares de agregação dos jovens, nas escolas, nos hospitais, nos cárceres e pelas ruas, para anunciar a alegria do Evangelho. São bravos estes. Apoiamos a eles com a oração, o compromisso de ouvir o grito de tantos jovens e de tantas pessoas necessitadas de amor. Olho a bandeira da Ucrânia, não nos esqueçamos da martirizada Ucrânia. E a todos desejo um bom domingo. E, por favor, não se esqueçam de rezar por mim. Bom almoço e até a próxima. O Santo Padre ainda acena para os fiéis e peregrinos presentes na Praça São Pedro, antes de se retirar, nas suas palavras do Santo Padre, mais uma vez, o pedido de orações pela martirizada Ucrânia. Já no início de sua saudação após a oração mariana, mais um apelo do Santo Padre em favor da paz na Terra Santa, ressaltando que se devem ser poupado o sangue dos inocentes, dizendo basta à violência, pedindo a abertura de corredores humanitários, pedindo a cessação das violências e que os civis, mulheres, crianças, sejam poupados das violências. O Santo Padre ainda, no seu apelo voltado para a situação na Terra Santa, pediu que sejam libertados todos os reféns. O pensamento do Santo Padre voltou-se também para a situação do Nagorno-Karabakh, que vem vivendo uma situação de violência, de conflito, já há tempos e ultimamente mais ainda, pedindo também que sejam respeitados os mosteiros e lugares de culto naquela região. Santo Padre lembrou ainda, ressaltou a publicação desta exortação apostólica dedicada a Santa Teresa de Lisieux, C'est la confiance, só a confiança, dedicada a Santa Teresa do Menino Jesus e da Santa Face no aniversário de 150 anos de seu nascimento em Alençon, na França. Não nos resta que agradecer a você, amigo ouvinte, telespectador e internauta que esteve conosco, a todos mais uma vez desejando um bom domingo. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Raimundo Lima. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.